Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, exatamente cidadania e serviço público. E o nosso convidado do programa de hoje é o Celso Gianazzi. Gianazzi, vocês já conhecem o deputado Carlos Gianazzi. Pois é o irmão do Carlos Gianazzi, Celso Gianazzi, que dia 1º de fevereiro assume como vereador da cidade de São Paulo. Mas ele vai falar sobre isso. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E nosso convidado de hoje é Celso Gianazzi. Celso Gianazzi assume no dia 1º de fevereiro como vereador, mas ele vai contar a história dele. Celso, você veio da iniciativa privada primeiro, depois foi para o serviço público, é isso? Isso. Olá, cidadão, olá, servidor público. Gozi, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, conversando nesse bate-papo, falando de cidadania, falando de serviço público, de servidores públicos. Então, prazer enorme estar aqui. Sim, Gozi, eu tenho uma vida, comecei minha vida como trabalhador aos 14 anos, comecei trabalhando com 14 anos, já tinha meu primeiro registro em carteira de trabalho aos 14 anos, fui metalúrgico, aí me formei, fiz engenharia, morei na Alemanha, conheci políticas públicas na Alemanha, Gozi, muito interessante nesse período. E depois, no retorno, eu prestei concurso público aqui para o município de São Paulo, para a carreira de auditor fiscal tributário aqui do município. E estou há 20 anos, né, no serviço público aqui do município de São Paulo, atuando. Tenho uma vida sindical também nesse período. Fui presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui do município de São Paulo e também vice-presidente da Federação Nacional do Fisco Municipal do Brasil, e ali a gente fazia esse debate de finanças públicas, de administração tributária, do tributo justo para a cidadania, para o efetivo exercício da cidadania. Então, minha vida começo na iniciativa privada durante 20 anos e já estou há 20 anos no serviço público, né? Que muito me lisonjeio estar como servidor público. Então, minha formação, eu sou engenheiro e depois ainda fiz curso de Direito e sou mestre em Direito. Maravilha! Então, olha aí, está aí a carreira do Celso Gianazzi. Lógico, devem ter pensado, é o irmão do Carlos Gianazzi, é mesmo, Carlos Gianazzi, um grande lutador aí como deputado estadual, sempre lutando pelo servidor público e pelo serviço público, e agora o Celso Gianazzi na prefeitura do município de São Paulo. Portanto, Celso, mais uma batalha que você vai ter aqui na política na cidade de São Paulo. Aliás, uma batalha que já começou lá. Infelizmente, você ainda não estava lá com a aprovação do novo regime de previdência social dos municipais. O que você achou disso? Nós já estivemos agora, no final do ano, uma batalha aqui na Câmara Municipal com a aprovação de um projeto muito ruim para a cidade, para os servidores públicos, que foi o Sampaprev. O que é o Sampaprev? É um projeto que reestrutura, na verdade, ele confisca a aposentadoria dos servidores públicos. A gente falar um pouquinho do Sampaprev, ele teve início, Gozi, começou a ser discutido no governo do PT, com o ex-prefeito Haddad. Ele manda esse projeto, há um movimento dos servidores públicos contra o projeto, que é um projeto muito ruim, e ele é retirado da Câmara Municipal e, na sequência, com a eleição do ex-prefeito Dória, ele retorna, esse projeto retorna, projeto muito ruim, e ele fica muito pior, muito. Ele previa, inclusive com o ex-prefeito Dória, quase que um confisco. A Previdência, a contribuição previdenciária hoje, que é de 11% para os servidores públicos, ela passaria a ser de 14%, podendo até chegar a 19%. Então, Gozi, nós teríamos quase 20% de contribuição previdenciária
mais os 27,5% de imposto de renda, então é quase que um confisco do salário do servidor, confisco, né? Do salário do servidor. Então, esse projeto foi duramente atacado. Houve uma mobilização muito intensa dos servidores públicos e da sociedade. A sociedade entendeu que os professores, os médicos, os engenheiros, o pessoal de segurança pública e todos os servidores que dão apoio ao serviço público, que mantêm o serviço público na cidade de São Paulo, eles estariam sendo duramente atacados com esse projeto. Então, houve uma manifestação, tem mais de 100 mil pessoas foram à frente da Câmara Municipal e esse projeto foi retirado, ainda na gestão ainda com o João Dória, ficou com medo, né, do impacto que isso causaria para a eleição, foi retirado e ele retorna novamente com o atual prefeito Bruno Covas, que tornou a colocar essa pauta. Os servidores se mobilizaram novamente, algumas mudanças foram feitas, mas o projeto é ruim, essa contribuição previdenciária de 14%, desnecessária a nosso ver. Os servidores fizeram um debate, foi criado um grupo de estudos, Gozi, para discutir isso aí, mas e eu acompanhei algumas sessões onde esse grupo se reunia e vários questionamentos foram feitos pelo TCM, pelos órgãos de controle da casa, da Câmara Municipal, só que essas argumentações, e técnicos também falaram contra esse projeto, mas essas ideias não foram repercutidas, o governo não aceitou e atropelou. Ele atropelou e foi aprovado esse projeto que a gente está questionando. Tem vários questionamentos judiciais contra ele, dessa coisa da questão do confisco, da desnecessidade desse projeto. A gente não tem o déficit tão falado pelo prefeito Bruno Covas, a gente tem uma dívida ativa aqui no município de São Paulo muito grande, que tem que ser dada atenção, tem que ser cobrada essa dívida ativa, onde os maiores devedores são os bancos. E aí é uma contradição, Gozi, que esse projeto Sampaprev, para vocês verem como há uma contradição muito clara, quem patrocinou o estudo embasando o Sampaprev foi a FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil. Que está interessada na previdência privada. Justamente, Gozi, assim, jamais poderia a gente, né, quem está mais lucrando com a previdência, não só no município de São Paulo, viu, Gozi? A gente está com essa discussão a nível nacional e lá é a mesma coisa. Os pensadores dessa reforma aqui estão ligados ao banco. Estão ligados ao banco e estão em Brasília agora, né, na equipe do Paulo Guedes, e eles também estão com essa ideia da capitalização da previdência do servidor público. Qual que seja? Quem vai ganhar com isso? É a sociedade? Não. Servidor público? Não. Quem vai ganhar são os bancos, Gozi. Aliás, Celso, isso ficou muito claro porque foi só, cada vez que se fala em reforma da Previdência, as grandes mídias, as grandes televisões já vêm com as publicidades dos bancos para a Previdência privada, não é? Agora, é bom que a população saiba que, olha só, o servidor do município de São Paulo contribuía com 11%, passou a contribuir com 14% do que ganha. Como é que pode dizer que essa previdência com 11% já estava com problema? Não é possível, não é possível. Agora, como fazemos no Brasil inteiro, o aposentado que ultrapassa um certo valor do INSS também paga com o aposentado. Também paga. O servidor, né, Gozi, ele já nunca, com a emenda constitucional que assim, puniu o servidor público, ele se aposenta diferentemente da iniciativa privada. A iniciativa privada aposentou, para de pagar a contribuição, porque ele já cumpriu aquilo que foi estabelecido num contrato. Quando a gente entra no serviço público, a gente assina um contrato, né? A gente tem as regras claras ali. Então, entramos, contribuímos e o servidor público, ele, após a aposentadoria, ele continua contribuindo. Então, ele não para de contribuir, Gozi. O servidor aposentado continua contribuindo. Isso é uma loucura. E é um detalhe, Gozi, o servidor público, o regime previdenciário para os servidores públicos do Brasil, a gente contribui com esses 11% e agora 14% sobre o total dos vencimentos, sobre o total, não é sobre um valor, sobre um teto como não é como no regime geral da Previdência, que você contribui com um teto de 5 mil e pouco. Exatamente. Você contribui com tudo que você ganha, na verdade. Não é? Agora, a manifestação foi grande. Eu me lembro,
eu vi a reportagem, estive lá, inclusive, num dos dias, mais de 100 mil servidores em frente à Câmara Municipal. Exatamente. E mesmo assim, conseguiram aprovar o projeto. Claro que a polícia teve um grande trabalho ali para os manifestantes, segurar os manifestantes e garantir também a aprovação, né? Então, houve uma truculência, então... Em março de 2018, esse projeto foi com esse movimento gigante que foi à frente da Câmara Municipal, com 100 mil pessoas. Houve ali um ataque, servidores, professoras foram agredidas, né, pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, e esse projeto foi tirado. Agora, mesma coisa, a polícia, houve o confronto, servidores públicos ficaram feridos e... O prefeito Bruno Covas, com a Câmara Municipal, depois da aprovação, a gente começa a perceber a troca de cargos no governo, os benefícios que os vereadores ganharam, aumento de emenda parlamentar. Então, assim, a Câmara Municipal se tornou quase que um puxadinho aqui do Executivo Municipal. Então, aprova tudo o que o prefeito quer. Então, a base do governo. E aí... É grande, e os servidores e o cidadão também, porque, Gozi, a gente não está falando aqui de prejuízos aos servidores públicos, a gente está fazendo prejuízo à cidade, ao paulistano, ao cidadão paulistano, que ao ter o salário, a aposentadoria confiscada do servidor, tem lá do seu professor que dá aula para o seu filho, do médico, do enfermeiro, do agente de apoio que está lá ajudando o seu filho, um parente seu no hospital municipal. Eu costumo dizer sempre aqui que os direitos que o cidadão tem na Constituição só chega a ele através das mãos do servidor público. Então, toda vez que você tem um problema em cima do servidor público, você está prejudicando o serviço público. E nós, como servidores públicos, a gente sofre duas vezes, né, Gozi? A gente sofre como servidor público e sofre como cidadão também. Agora, vamos dar um trabalho para o seu irmão também, o Carlos Gianazzi, porque tudo leva a crer que o prefeito que saiu para ser governador, aliás, nem cumpriu o mandato para ser governador, também vai querer fazer essa modificação no Estado, né? Vai também fazer no Estado essa alteração, aposentadoria complementar, já existe, né, desde 2011. Mas o aumento... Mas não houve no Estado o aumento dessa contribuição de 11 para 14, porque não era necessário, como não era necessário aqui também no município de São Paulo. Então, é uma falácia, essa necessidade, esse déficit aqui, ele deve ser enfrentado, ele tem que ser mostrado. Então, haverá isso sim, e tantas outras pautas, né, que na verdade que o ex-prefeito aqui, João Dória, que ele vai levar para o Estado, ele tem uma lógica da privatização dos serviços públicos, não é de terceirizar, de oferecer a farinha, né, para os alunos, a farinata aqui que ele tentou colocar aqui no município de São Paulo para a rede municipal. Então, ele vai fazer isso a nível estadual. Então, na verdade, a bancada do PSOL, o Carlos Gianazzi lá, vai ter um trabalho bastante intenso, né, de fazer esses enfrentamentos, mostrar à população qual é e aqui vem esse governador. E como é que você está vendo agora a continuidade na prefeitura com o Bruno? A gente está percebendo, e a mídia está mostrando, uma dança das cadeiras, né? O Bruno Covas... Ele está mudando todo mundo agora. Mudando todo mundo, ele está se distanciando do Dória, né? Está se distanciando do Dória porque o Dória mostra aqui, ele fez um alinhamento, né, da ala do PSDB mais ligado agora ao PSL, né? Então estão com um alinhamento, e o Bruno Covas agora se distanciando um pouco, já pensando na reeleição aqui de 2020. Então houve troca de algumas secretarias e cargos de segundo escalão e subprefeituras nesse sentido, mas a população tem que ficar de olho, os servidores públicos têm que ficar de olho, porque haja visto o que aconteceu aqui no Sampaprev, é uma coisa assim, totalmente desnecessária. Há um aumento agora de IPTU também, bastante significativo para o cidadão paulistano. Então, a gente tem que ficar de olho nas ações, dos questionamentos e, sobretudo,
na cobrança dos grandes devedores aqui do município de São Paulo, Gozzi, porque, como nós falamos no início lá da Previdência, os bancos, as instituições financeiras são os maiores devedores aqui no município de São Paulo. Então, há uma contradição, assim, a quem está interessando essas políticas públicas aqui do governo Bruno Covas, do PSDB aqui no município de São Paulo. Pois é, o Bruno Covas está se distanciando do Dória, bom, até porque o Dória, na cidade de São Paulo, ninguém queria mais o Dória, né? Tanto que ele perdeu a votação para o governo do estado na cidade de São Paulo, ganhou pelo interior. Então, talvez seja o grande aviso para o Bruno ir se afastando mesmo. E também, como você disse, tentando a reeleição. Agora, é PSDB, né? É a mesma política do PSDB que vem no estado de São Paulo há anos e agora continua também na cidade de São Paulo. Essa lógica do PSDB contra o servidor público, de terceirização, de estabelecer, de criar um Estado mínimo, isso aí nós somos contra, né, Gozzi? A gente tem que fazer um Estado forte, com serviços públicos de qualidade e de valorização dos servidores públicos, né? Então, é essa lógica que tem que seguir, não a lógica da terceirização, a lógica do favorecimento, do lucro, né? Quando a gente está falando em terceirização, a gente está falando em colocar empresas nessa relação Estado e servidores, empresas que terão lucro, e lucros gigantes, né? A gente vê depois essas empresas sendo patrocinadoras de campanhas eleitorais de muitos governantes pelo Brasil inteiro, eu falo no Brasil inteiro. Então, essa lógica da privatização, da entrega dos serviços públicos é uma lógica nefasta, que acaba com o serviço público e penaliza também o cidadão paulistano, paulista e o brasileiro. Nós falamos muito aqui de estado do bem-estar social, porque o Estado falando em federal, estadual, municipais, ele existe para atender o cidadão, não interessa o lucro, tá certo? E como você diz, quando coloca o terceirizado, você já passa a ter uma relação diferente na prestação de serviço público, porque já não é mais a prestação de serviço, mas é uma tentativa de ganhar dinheiro em cima daquilo que pode chegar no cidadão que paga impostos, né? Exatamente, e acrescendo a isso também, Gozzi, tem a descontinuidade, porque um governo que coloca uma empresa terceirizada prestando esse serviço ao cidadão paulistano, cidadão paulista, quando acaba o governo, troca o governo, ele acaba trocando essa empresa, troca esses servidores, esses trabalhadores, né, que prestam o serviço, e tem a descontinuidade. Então imagina no posto de saúde que você tinha um servidor público concursado, você sabia quem era, tinha um histórico, tinha um acompanhamento. Então, com essa questão da terceirização, a gente perde tudo isso e precariza, porque o trabalhador terceirizado, a gente sabe que ele tem os direitos trabalhistas dele são reduzidos também, então, para que haja o lucro desse empresário. Então, essa lógica a gente tem que enfrentar, né? Tem que ter concurso público, a gente defende isso desde o princípio, né? A Constituição Federal de 88 consagrou o concurso público como forma de ingresso da pessoa, do cidadão, ao serviço público, aos entes que prestam serviço público. Então, a gente defende isso como princípio. O concurso para o serviço público dá direito a qualquer cidadão de vir para o Estado, de vir trabalhar para o cidadão, né? E quando é terceirizado já está quebrando isso, na verdade, né? Você passa a ser realmente alguém que está ligado a uma empresa. E uma coisa que a gente sempre tem uma peninha aí na história, é que quando o Estado, o município, o federal contrata uma empresa terceirizada, geralmente vai ter ajuda dela para a reeleição, é isso? É isso, né, Gozzi? Essa é uma lógica assim que não fecha, né? Assim, se está beneficiando uma empresa, alguém tá interessado. É como, voltando à Previdência, na criação dos fundos de Previdência, a gente observa no Brasil, Correios, Banco do Brasil, são vários fundos de pensão aí com, diria, no mínimo, má gestão desses fundos. Quais as pessoas penalizadas com a má gestão desses fundos? Houve desvio? São as pessoas que dedicaram a sua vida, contribuíram
a vida para ter uma aposentadoria e no fim ela não tem. Então, é outra questão. É uma nomeação para esses conselhos, para esses fundos, para Postales, do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Na lógica da privatização também, são empresas que ali está cheio pelo Brasil todo, a mídia mostra casos de interesses, né, de empresas ligadas ao governo para obter o lucro. E obtendo lucro, faz a repartição entre alguns governantes. Nós estamos conversando com Celso Gianazzi, que assume agora no dia 1º de fevereiro como vereador na cidade de São Paulo. 30 segundos e voltamos para reflexões. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP. E agora eu vou convidar o nosso vereador Celso Gianazzi a fazer comigo uma reflexão sobre as últimas eleições, a começar no que você está vendo no governo federal. Gózi, as últimas eleições trouxeram para a gente uma mensagem bastante preocupante, na verdade, né? Porque a gente, de alguns avanços que nós tivemos, nós temos a posição crítica às políticas feitas no governo do PT, piorou com o governo Temer e se estabeleceu que a população criou ela foi irracional em certo momento e voltando, a gente foi para o campo da extrema-direita aqui. E isso, para o país, para a cidadania do país, não é boa. A gente vê agora o decreto da flexibilização, né, do porte da posse de armas, não do porte da posse de armas, né? Isso aumenta só a violência. A gente é contra, né? A gente é contra essas políticas, as políticas da educação, do meio ambiente. A gente está vendo que haverá uma flexibilização também nessas áreas, Gózi, muito assim, favorecendo empresas, por exemplo, na área de educação, né, no governo federal. A gente tem discurso do próprio presidente eleito de fazer o ensino fundamental à distância. O que vai levar a isso? É o caos. A gente não tem, os alunos não tem nem internet, não tem computador, não tem o básico, não tem um caderno. O governo do estado de São Paulo não deu os cadernos agora, o kit básico para os alunos. Como a gente está falando de ensino à distância para uma criança, para um adolescente, isso é um absurdo. Que precisa de estar socialmente ligado a outras crianças, a outros jovens. Além disso, e quem vai ganhar com isso, Gózi? São empresas, e a gente sabe que empresas ligadas a essa equipe econômica aí que tem interesse nisso, né? São empresas na área do ensino à distância. Então, esse é só um exemplo, né? Então, no meio ambiente, nos direitos sociais, né? Um ataque forte, né? Há um preconceito, um ataque contra os índios, contra os negros, LGBTs, no próprio discurso da equipe que está assumindo. Então, isso é preocupante. Isso, para o Brasil, não é bom, não leva a nada, a gente vai aumentar os conflitos, na verdade. Então, a gente fica muito preocupado com esse momento do Brasil. E faremos os enfrentamentos, né, Gózi? São questões de princípios que a gente acredita, tanto aqui no município de São Paulo faremos esse enfrentamento ao governo Bruno Covas, como a bancada do PSOL, Carlos também já fará esse enfrentamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, e a bancada do PSOL também na Câmara Federal também fará esse debate, esse enfrentamento aí, colocando essas questões importantes que a gente defende. Vou misturar até com uma coisinha aqui do Dória, que foi contra deixar as delegacias da mulher abertas 24 horas por dia, né? Mandou fechar tudo, deixou só uma e liberada a arma. Agora vai ficar mais fácil para o indivíduo. Ele não precisa mais bater na mulher, ele já tem uma arma em casa, mata e pronto. E nem delegacia de mulher 24 horas ele vai ter, não é isso? É isso, Gózi. E era uma proposta, assim, é só rever lá, que atrás é uma proposta de campanha dele, a abertura das delegacias da mulher. Então, ele conquistou voto. Na verdade, ele se diz o não político, né? Não sei porquê, mas ele não se diz o não político. Como a política fosse uma coisa ruim. Essa política que eles estão praticando, sim, essa é uma política ruim, nefasta. Ele se diz um empresário, um novo. É o discurso do novo,
mas na roupa do velho, ele faz a velha política. Então, e aí não abre as delegacias da mulher, né? E a gente sabe do número gigante, né, de ataques às mulheres aí. Tem que ter a abertura sim das delegacias, haver concurso, tem que haver concurso público aqui. Tem que ter esses concursos públicos para a Polícia Militar, para que tenha, ou Polícia Civil, que tenha as delegacias abertas aqui para a defesa das mulheres. E tanto aqui no Estado quanto no Federal, se falou tanto que são governos que vêm para acabar com o roubo, mas me parece que tanto aqui como lá foram chamados secretários e ministros envolvidos com a justiça. Gózia, a gente tem que pontuar o seguinte: o cidadão paulistano, o cidadão paulista, quem nos assiste aqui, deixar muito claro, a gente tem que combater sobre todas as formas a corrupção, em todos os níveis, do Brasil inteiro. Isso é princípio de todos nós. Agora, não dá para você atacar de uma maneira e você fazer a mesma coisa que o outro estava fazendo. Então, mudou o governo, mas as práticas aí parece que continuam as mesmas, né? Então, a corrupção tem que ser combatida sim, de todas as formas. As pessoas têm, quem pratica a corrupção ou pratica um ato de má gestão, tem que ser punido, tem que ser responsabilizado sim, sobre todas as formas. Agora, há que ter, e não pode, com base nisso, a gente perder direitos sociais fundamentais que nós conquistamos e que estão consagrados na Constituição de 88. Então, muitas vidas foram perdidas para que esses direitos foram alcançados. Então, a gente percebe que com as políticas desse governo a gente vai retroceder uns 50 anos. Então, a gente vai ter um período bastante difícil, bastante complicado. Haverá muita luta, Gózia, muita luta para preservação desses direitos fundamentais conquistados. Com certeza. Chegamos ao fim. Conversamos hoje, foi um papo maravilhoso, com Celso Gianazzi, que dia 1º de fevereiro assume como vereador da cidade de São Paulo. Mais um defensor nosso, com certeza, aqui na cidade de São Paulo. É o fim do programa de hoje, Cidadania e Serviço Público. Um programa que existe para discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.